Hoje, no nosso vídeo de formação sobre doutrina, vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Estamos no mês de junho, um mês que comemoramos também a festa, né, de Corpus Christi, do corpo de Cristo. É a festa que está diretamente relacionada a esse sacramento. E eu começo lendo o cânone 897 do Código de Direito Canônico, que se refere a esse sacramento. Augustíssimo sacramento é a Santíssima Eucaristia, na qual se contém, se oferece, se recebe o próprio Cristo Senhor e pela qual continuamente vive e cresce a Igreja. Então, nós temos aqui o adjetivo, né, que o código traz é augustíssimo sacramento. Augusto é uma palavra latina para majestoso, venerável. Então, ele é o augustíssimo sacramento. E nele se contém, esse é o principal, né? Olhamos para a Eucaristia e ali nós temos o próprio, se oferece e recebe o próprio Cristo, né? O mesmo Cristo. E por esse sacramento vive e cresce a igreja. O código continua, o cânone continua, o sacrifício eucarístico, o memorial da morte e ressurreição do Senhor, em que se perpetua pelos séculos o sacrifício da cruz, é o ápice, a fonte de todo o culto da vida cristã. Os outros sacramentos e todas as obras de apostolados da igreja se relacionam intimamente com a Santíssima Eucaristia e a ela se ordenam. Então, todos os outros sacramentos, toda a vida da igreja, todas as obras de caridade, de apostolado, devem girar em torno do sacramento da Eucaristia, né? São Pio X fala assim no seu catecismo: a Eucaristia é um sacramento pela qual, é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho, para ser nosso alimento espiritual. O que São Pio X fala, o que sempre foi a fé da igreja, desde, né, no tempo dos apóstolos, e a igreja sempre afirmou isso, a Eucaristia não é um símbolo, a Eucaristia não é uma lembrança, a Eucaristia é o próprio Cristo, onde toda a substância do pão se converte no seu corpo e toda a substância do vinho se converte no seu sangue. O São Pio X, no seu catecismo, também diz: na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem, na terra da Santíssima Virgem Maria. Então, é muito, muito forte isso e muito concreto que o Papa São Pio X fala aqui. Está o próprio Cristo. Cristo, aquele que morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus e está no céu em corpo e alma, ele também está no sacrário. O mesmo Cristo. Cristo que nasceu da Virgem Maria e foi colocado numa manjedoura, aquele bebezinho indefeso, ao qual Herodes queria matar, ele está mais indefeso ainda dentro do sacrário, como sobre a aparência de pão. O mesmo. Nós lemos as passagens do Evangelho e ficamos imaginando, né, como seria estar com Cristo, como seria, né, passar uma tarde com ele, né, como seria estar ali vivendo aquelas passagens que lemos. E nós podemos, nós temos muito mais do que tiveram os apóstolos, porque enquanto Cristo estava conversando com São Pedro, ele não poderia estar com São João, né, num outro lugar. Enquanto ele estava conversando, né, com São Tiago, ele não poderia estar em outro lugar com outro apóstolo, com Santo André. E nós não, nós, cada igreja que passamos que tem um sacrário, nós podemos entrar e ali se encontrar com o mesmo Cristo, com o próprio Cristo. Ele está ali, né? O mesmo que falou para os apóstolos, o mesmo que andou sobre as águas, o mesmo que comeu, o mesmo que se emocionou, né? O mesmo que morreu na cruz, ele está ali dentro do sacrário, é o mesmo Cristo vivo, né? Nós temos que ter isso muito claro. E não só ele está ali vivo, indefeso, e o Deus, Senhor do universo, está ali nos esperando, ele está ali nos esperando,
Geralmente, nós, quando vamos encontrar com alguém, né, que tem muita autoridade, alguém muito conhecido, muito famoso, nós que devemos esperar, né, para uma audiência, para um encontro. E quem é mais importante do que o Senhor, Criador, Deus do universo? E é Ele que está ali nos esperando. E não só nos esperando, não só nos esperando, mas se submete a qualquer coisa, né? Até a possibilidade de profanações, de roubos, de sacrilégios, mas ele está ali. E não só está ali, como se dá em alimento, né? Se dá como alimento. O discurso, vale a pena a leitura, não vou ler aqui para não me estender, mas o discurso do pão da vida, que está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 30 ao 61. Então, depois leia lá o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 30 a 61. Cristo é muito claro, onde ele fala que dará a sua carne como comida, o seu sangue como bebida, e é tão claro e tão real o que ele está falando ali que os fariseus se escandalizaram. Não só os fariseus, mas muitos dos seus discípulos se escandalizaram e o abandonaram. Porque era um discurso muito duro de ser ouvido. Como é que esse homem pode dar sua carne como comida, seu sangue como bebida? Então, Cristo é muito claro ali. Não tem outra interpretação. Né? E isso escandalizou muitas pessoas na época que pararam de segui-lo. Né? Vale a pena a leitura sobre essa ótica, né? Olhando como Cristo é muito claro nas suas palavras. Tá? Bom, e uma coisa que é importante entendermos também, né? Quando nós falamos que o pão ele se transubstancia e no pão está o corpo de Cristo e no vinho está o sangue de Cristo, nós temos que entender que na hóstia consagrada não está só o corpo, mas está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Assim como no cálice, no vinho, está o sangue, o corpo, a alma e a divindade de Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo. Tá? Então, o pão ele se converte no corpo, mas também junto com o corpo está ali o sangue, a alma e a divindade, porque eu tenho uma pessoa viva ali. O vinho ele vai se transubstanciar no sangue, mas junto virá o corpo, a alma e a divindade. Talvez um exemplo claro de entender isso é se eu falar para alguém, segura a minha mão. Quando eu falo segura a minha mão, a pessoa ela vai segurar a minha mão, ela pega a minha mão, mas eu não tiro a minha mão, não corto a minha mão e entrego para a pessoa segurar. Quando a pessoa puxa a minha mão, junto vai o meu braço, vai o meu tronco, vai as minhas pernas, eu vou junto com a minha mão. Por quê? Porque eu estou vivo. Né? Se fosse a mão de um cadáver, eu cortaria a mão e entregaria a mão para ela, tá aqui, segura essa mão aqui. Mas não, eu sou uma pessoa viva. Então, quando eu peço para alguém segurar a minha mão, é óbvio que ela está segurando a minha mão, mas todo o meu corpo está junto. Então, isso é muito importante entendermos que quando na transubstanciação o pão se converte, né, no corpo de Cristo, mas não é um corpo inanimado ou um corpo de um cadáver. Não, é o corpo de nosso Senhor que está vivo. Por isso também ele tem o sangue, também tem a sua alma e a sua divindade. Quando o vinho, né, se torna o seu sangue, não é só sangue, porque um sangue fora do corpo é o sangue de alguém que morreu, né? Se você tira todo o sangue do corpo, a pessoa está morta. Não, mas é o sangue de alguém vivo, por isso está ali junto o seu corpo, a sua alma e a sua divindade. Tá? Então isso é muito importante nós entendermos, né, que não é só corpo e não é só sangue. Né? Cristo está por inteiro na hóstia consagrada, Cristo está por inteiro no vinho consagrado, e por isso Cristo está por inteiro nos nossos sacrários. E eu estou falando aqui de transubstanciação, vamos entender, né? A matéria desse sacramento é o pão de trigo, tá? E o vinho de uva, tá? Então essa é a matéria. Tá? Precisa ser pão de trigo, tá? E vinho de uva. E ocorre a transubstanciação com as palavras da consagração. O que é a transubstanciação? A mudança da substância. Só para não entrar em grandes termos aqui, em grandes. Não dá uma aula aqui de metafísica, mas a substância, né, não é bem exatamente como eu vou falar, porque eu não quero entrar em grandes conceitos aqui de filosofia, mas digamos que a substância é o que a coisa é. Né? Então, antes da consagração, o pão tem substância de pão, porque ele é pão, pão de trigo. E não só ele é pão, como tem as características de pão, que na filosofia chamamos de acidente. Então ele tem gosto de pão, ele tem cheiro de pão, ele tem textura de pão.
E o vinho também tem substância de vinho, porque é vinho antes da consagração. E tem cheiro de vinho, gosto de vinho, cor de vinho. Quando ocorre o milagre da transubstanciação, o milagre é porque muda a substância, muda o que aquilo é, sem mudar os acidentes, sem mudar suas características. Então, a partir da consagração, o pão não é mais pão, é Cristo, mas permanecem as características do pão. O gosto de pão, a textura de pão, o cheiro de pão. O vinho, depois da consagração, ele se torna Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, mas permanecem as características do vinho, o gosto de vinho, o cheiro de vinho, a cor do vinho, o aspecto de vinho. Tá? Então as características permanecem, mas muda a substância, por isso que nós chamamos de transubstanciação. E no final da consagração, né, o sacerdote diz, né, que o mistério da fé, porque é um grande mistério, tá? Mas nós temos essa fé, porque foi assim que Cristo mesmo nos falou, como eu disse, isso está muito claro no Evangelho de São João, e essa sempre foi a fé da igreja e dos apóstolos. Tá? A igreja sempre tratou com muita reverência, né, as espécies consagradas, a hóstia e o vinho consagrados, porque é o nosso Senhor, é o próprio Senhor, é o próprio Cristo. São Tomás de Aquino tem um hino belíssimo, né? O hino Adoro-te devote, ou Adoro-vos com devoção. Vale a pena ler esse hino e meditar calmamente, né? Eu vou trazer aqui só dois pequenos trechos. São Tomás diz aqui sim: visus, tatus, gustus, intefalitur, sed audito solo tutto creditur. Então, visus, tatus, gustos, a visão, o tato e o gosto são falhos, intefalitur. A visão falha, o gosto falha, o tato falha. Sed audito solo tutto creditur. Mas basta a audição e tudo eu creio. Então, eu creio que ali está o próprio Senhor, né? Essa mudança do pão e do vinho em Nosso Senhor. Ah, e continua também, depois um outro trecho de São Tomás, né? In cruce lateva sola deitas, hic latesimul et humanitas. Na cruz estava oculta a divindade. Então, quem olhava para a cruz, Cristo morrendo na cruz, não conseguia enxergar ali a divindade, mas via um homem padecendo. Então, na cruz estava oculta a divindade. E aqui também está oculta a humanidade. Então, quando olhamos para a hóstia consagrada, nós vemos ali, né, o pão, mas na verdade nós sabemos que é Cristo. Então ali está oculta não só a divindade como a humanidade, mas nós cremos que é o próprio Senhor. E isso é fundamental nós termos essa fé que é, como eu repito, é a fé da igreja. E temos, né, a presença do Senhor ali por causa da Santa Missa. Né? Na última ceia, Cristo institui dois sacramentos, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem, porque graças aos sacerdotes que celebram a missa, nós temos a presença do Cristo na Eucaristia. O Catecismo Romano do Concílio de Trento coloca assim: o sacrifício que se oferece na missa e o sacrifício oferecido na cruz são e devem ser considerados como o único e mesmo sacrifício. Da mesma forma, a vítima é uma e a mesma, Cristo nosso Senhor, que uma só vez se imolou de modo cruento no altar da cruz. Nós não temos ideia do que é a Santa Missa, né? A dimensão da Santa Missa, porque a Santa Missa é a renovação, é o mesmo sacrifício. Então é como se voltássemos no tempo, é como se estivéssemos ali presentes no Calvário. Cristo, ele sofreu uma única vez ali na cruz e o sacrifício ele ocorre naquele momento também na missa, o mesmo sacrifício. Então é como se nós estivéssemos assistindo. É lógico que Cristo não sofre em cada missa, Cristo está em corpo glorioso, né, nos céus, né, mas é o mesmo sacramento, é o mesmo sacrifício que acontece ali naquele momento, como se o tempo e o espaço se unissem naquele ponto, né? É algo grandioso, é o próprio Cristo, é o próprio sacrifício. Então, o sacerdote que celebra a missa está ali celebrando em persona Christi, na pessoa de Cristo, onde ocorre a consagração. Né? E por isso que nós temos na missa a consagração do corpo separado da consagração do sangue, porque o corpo e o sangue consagrados separados representam, né, não só representam como ocorre, né, essa morte de Cristo, tá? Em que o sangue é derramado, que Cristo é o sacerdote que se oferece,
é o cordeiro, é a vítima que é oferecida e é o próprio altar, tá? Porque no altar que escorre o sangue do cordeiro imolado e sobre o seu corpo escorreu o seu sangue quando estava pregado na cruz. Então a dimensão da missa é algo que nós não temos ideia do valor, né, de estarmos participando ali do sacrifício do Calvário, né? Porque é o mesmo sacrifício. Então nós temos que, durante a missa, prestar culto de adoração, assim como nós prestamos a Eucaristia, e durante a missa estamos ali para adorar a Deus, agradecer aos bens recebidos, pedir graças, pedir perdão, tá? Porque é a oração maior que nós temos. E quem diz isso são os santos, né? O que dizem os santos? São João Maria Vianney, o santo Curadares. Se conhecêssemos o valor da Santa Missa, nós morreríamos de alegria. E aqui não é um exagero, ele está falando no sentido literal mesmo. Se a gente entendesse, a gente morreria de alegria. Morte mesmo, tá? Porque é algo tão grandioso. Santo Anselmo, uma só missa oferecida e ouvida em vida com devoção para o próprio bem pode valer mais que 1000 missas celebradas na mesma intenção depois da morte. Nós pedimos para celebrarem missas, né, pelos nossos falecidos e devemos pedir, isso é bom e devemos fazer, mas olha o que Santo Anselmo fala: uma única missa que a gente assistisse, bem assistida, tem um valor, né, mais do que 1000 missas que celebrassem por nós depois da nossa morte. São Tomás de Aquino, a celebração da Santa Missa tem tanto valor como a morte de Jesus na cruz, porque é a morte de Jesus na cruz, então é o mesmo valor. Santo Afonso Maria de Ligório, o próprio Deus não pode fazer algo maior e mais sagrado do que a celebração da Eucaristia, porque é o próprio Deus dando a sua vida ali, é algo, não existe nada maior do que a Santa Missa. São Lourenço, nunca a língua humana poderá enumerar os favores de Deus que acontecem durante o sacrifício da missa. E por fim, de novo, São João Maria Vianney, se soubéssemos o valor do santo sacrifício da missa, quantos esforços faríamos para assisti-la? Então, essa grandiosidade da missa que muitas vezes nós nos acostumamos com a missa, às vezes vamos por obrigação, vamos por rotina, né? Mas nós não temos a ideia que estamos ali, né, no momento da morte de Cristo no Calvário, que está ali se entregando por nós. E também nos acostumamos com esse mistério da fé, né? É, Cristo ali, o próprio Cristo presente na hóstia consagrada, o próprio Cristo presente nas igrejas, nos sacrários. Nós temos essa tendência e nós não podemos nos acostumar com isso, nós devemos sempre, né, meditar sobre essa verdade de fé, e a festa do Pentecostes é um bom momento para isso, para reavivarmos a nossa fé e também pensarmos quais são os detalhes que devemos ter em relação a esse sacramento, como viver melhor e como aumentar a nossa devoção eucarística, que é o que vamos falar no outro vídeo sobre formação e espiritualidade.